Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez estar aqui na casa, discípulos de Jesus, Paranapanema, estado de São Paulo, hoje, dia 1º de julho de 2022, 20 horas. E o tema que trazemos para hoje é maturidade espiritual. No tema de hoje buscaremos obter uma impressão ou uma visão imaginável da trajetória de maturação do espírito, ou seja, as fases da sua evolução espiritual ou seu amadurecimento. Como termo de comparação e para facilitar o nosso entendimento, usaremos o que já conhecemos dos graus de maturidade nessa nossa atual vida encarnada. Durante essa nossa vida encarnada, utilizamos para distinguirmos o grau de amadurecimento as fases por todos conhecidas, chamadas fase infantil, adolescente, adulta, senil ou velhice. Assim também podemos entender o espírito, desde o seu início na fase hominal e ao longo do seu percurso evolutivo em caminho da eternidade, transitando pelas fases que também poderíamos chamar de espírito infantil, espírito adolescente, espírito adulto e espírito sênior. Nesse nosso estágio encarnados, cada uma dessas fases estão relacionadas também com uma certa aparência que nós apresentamos, ou seja, a aparência de uma criança pequena, de um adulto, de um idoso. Para que não seja prejudicado o entendimento daqueles que me ouvem, eu preciso abrir um parênteses para falarmos antes um pouco sobre a forma de vida e a aparência do espírito no plano espiritual. Quando deixamos essa vida encarnada e vamos para a erraticidade, ou seja, para o plano espiritual, onde permaneceremos até que nos seja dado o maravilhoso privilégio de reencarnar novamente, no primeiro momento, logo após o desencarne, de uma maneira geral, passamos por um período de turbulência, período este que é necessário para nos adaptar à nossa nova vida no plano espiritual. Alguns de nós, por sermos muito apegados aos bens materiais aqui deixados, nos recusamos a seguir adiante na outra vida e permanecemos com a última aparência física antes da passagem do além-túmulo. Pela conexão de pensamentos e a forte ligação que alguns têm com os bens que deixou, assim permanecem por algum tempo vigiando o seu patrimônio e chegam a ficar assim plantados por décadas e décadas, até se cansar de sofrer e aceitar a ajuda do alto. Dependendo do grau de evolução, bem como do merecimento ou das dívidas adquiridas ao longo da vida encarnada, alguns endividados seguem arrastados por seus inimigos para algum tipo de umbral, enquanto que outros, pelo mérito das boas ações efetuadas nessa vida, serão recebidos festivamente por espíritos amigos e familiares e assim encaminhados para uma das diversas colônias no mundo espiritual do orbe terrestre. A aparência do seu corpo fluídico, que o seu corpo fluídico irá usar, independe da longevidade do espírito, ou seja, desde que ele passou, da fase animal para a fase hominal, então ele deixou de ser princípio inteligente, de lá para cá passou a ser chamado de espírito na fase hominal. Então tem espíritos com 100 mil anos, com 1 milhão de anos, 5 milhões de anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 5 e assim por diante. Tem espíritos de toda a idade, porque todos os espíritos são eternos. A aparência então que ele terá não depende dessa sua idade,
mas sim da forma com que ele se sente vontade de aparecer, com que ele se sente melhor. Então, quando o desencarne ocorre na fase infantil, por exemplo, 5 a 10 anos, a decisão é tomada por conselheiros espirituais, porque o espírito naquela fase de idade, ele não tem condições de decidir por ele nesse período de transição. Então ele é auxiliado por espíritos preparados para isso. Então ali se decide se ele deve seguir por algum tempo ainda como criança e ser então, nesse caso, encaminhado para uma das colônias infantis do plano espiritual, onde muitas delas são administradas pela Mãe Maria de Nazaré. Ou se ele vai poder já de imediato, com o auxílio desses orientadores, escolher uma vida adulta, que já teve alguma de suas outras vidas, que ele passou encarnado. Se a opção for permanecer criança, dependendo da evolução, é lógico, sempre é assim, dependendo da evolução do espírito, ele poderá ter um crescimento mais rápido do que se ele tivesse aqui encarnado. Por exemplo, crescer e evoluir, em termos de idade, de 5 para 10 anos, de um ano para o outro, tempo nosso aqui. Uma vez, lembrando que o tempo de lá é contado diferente ou nem contado é. Então, ele vai poder ter um crescimento mais rápido se ele tiver algo mais, assim, uma condição espiritual mais evoluída, porque ele não necessita ficar muito tempo como criança, Então, ele vai atingir uma fase adulta mais brevemente e ele pode até usar, se ele quiser, a imagem que ele está conseguindo, nesse seu crescimento. E provavelmente, quase sempre, ela é igual à que ele teria aqui encarnado. Só que é um corpo fluídico, não um corpo de carne, Muitas vezes, o orgulho, ou o nosso orgulho, faz com que o espírito escolha uma imagem de uma vida onde ele foi nobre e rico. Isso é orgulho, Ou então, se ele é humilde, ele pode decidir escolher a imagem de um preto velho da época da escravidão. Mas existem também aqueles que escolhem uma aparência na qual eles se tornaram muito conhecidos. É o caso, por exemplo, da Mãe Maria de Nazaré, que após ser mãe de Jesus, ela teve muitas e muitas outras reencarnações, Teve outras vidas aqui na Terra, mas para facilitar, o trabalho que ela desempenha lá, cuidando de crianças, usar a imagem e o nome de Mãe Maria de Nazaré facilita, muito, porque as crianças já chegam lá já tendo ouvido falar em Maria de Nazaré. Agora, se por acaso for um espírito que ainda pratica quase que apenas o mal, o espírito maldoso, provavelmente ele vai escolher uma aparência mais cruel, aquela que ele teve em vidas passadas. Por exemplo, se ele foi o Capitão Caveira, ele vai escolher essa. Se ele foi um cacique Pantera Negra, ou pirata sanguinário, porque com isso ele vai conseguir amedrontar e impor respeito aos demais no seu meio, no meio que ele vive. Com relação às vestimentas, os espíritos usam um tipo de tecido mais sutil, mais delicado, mas podem se vestir como melhor se sentirem, como mais gostarem. No caso de um espírito estar fazendo uma comunicação mediúnica, mesmo que lá na erraticidade, lá no plano espiritual, ele tenha escolhido uma imagem de vidas passadas, esse espírito, ao fazer uma comunicação, ele se apresenta para o médium com a imagem e o tipo de roupa que usava na última vida para poder ser identificado. Então ele muda de novo a sua imagem, com a ajuda e autorização dos superiores, e ele vem até com uma roupa, com a cor, provavelmente até com aquela roupa que ele foi sepultado. Isso para facilitar o reconhecimento e se ter certeza que é realmente ele. Os defeitos físicos da vida encarnada
marcam profundamente o corpo espiritual, no caso dos espíritos menos evoluídos. Então, se ele não tem um braço, quando ele chega no mundo espiritual, se ele é um espírito menos evoluído, ele gravou essa imagem dele sem um braço. Na sua mente consta que ele é um espírito aleijado de um braço, e ele vai chegar lá, ele vai continuar aleijado de um braço, porque aquilo ficou no corpo espiritual dele, na mente dele, no pensamento. O nosso corpo lá no mundo espiritual é feito pelo pensamento do espírito, ok? Agora, eles têm essa continuidade disso porque a expiação que ele estava fazendo aqui continua lá. Tá? Então segue a expiação dele não ter um braço até que se decida que ele já não precisa ser mais assim, aí ele vai conseguir ter o corpo dele normal de novo. Agora, o mesmo não ocorre com os espíritos mais evoluídos, porque os defeitos físicos, se é um espírito um pouco mais evoluído, não está na condição, né, de expiação, já é uma condição de prova. Então, vamos supor, ele escolhe vir sem um braço, então chega aqui, ele acaba perdendo um braço, mas mesmo assim ele é uma pessoa eficiente, continua trabalhando, ele carpe com um braço só, ou ele é um grande motorista com um braço só, e ele consegue fazer tudo que outros não conseguem fazer, às vezes nem com os dois, né? Então, se ele é evoluído, esse defeito físico na condição de prova, né, não ficam gravados, tá, no corpo espiritual. No pensamento dele, ele não vai se sentir, quando chegar lá, um espírito aleijado, né? Então, quando ele faz a passagem, ele, em pouco tempo, já com a ajuda ali de irmãos, né, ele recupera a imagem verdadeira dele, com o braço e tudo, entendeu? Pois o seu perispírito não foi atingido, né, pela prova que ele está passando aqui na Terra. Então, após a gente traçar alguns poucos comentários de como é a vida no plano espiritual, eu escolhi alguns comentários para ajudar no entendimento. Eu estou certo que nós estamos um pouquinho mais em condições agora de entrar no tema dessa preleção, que é maturidade espiritual, ou amadurecimento do espírito, né? Ou progresso do espírito. Então, falemos de maturidade espiritual. O Espiritismo traz algumas classificações para os espíritos no tocante à sua evolução intelectual e principalmente à sua evolução moral. Nesse quesito, os espíritos, ou alma, como queiram, recebem classificações como, por exemplo, espírito inferior, espírito superior, espírito de escola, espíritos angelicais, espíritos divinos, espíritos puros, e devem ter mais alguns que não me ocorrem agora. Essa classificação acima citada está quase sempre diretamente relacionado com o tempo de vida do espírito, desde a sua entrada, como eu falei agora há pouco, lá na sua fase nominal, até o tempo atual. Então ele pode ter, como eu falei antes, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões de anos, tá? Então esse tempo dele está relacionado porque ele teve tempo para sair de uma fase para outra. O que viveu 100 mil não teve o mesmo tempo do outro que tem 1 milhão. Tá? Então aquele que teve 100 mil provavelmente ainda é um espírito inferior. O que teve já 1 milhão de anos já aprendeu muito mais coisas, teve muito mais reencarnação e assim por diante. Eu, particularmente, não me agrado de algum desses nomes, como, por exemplo, espírito inferior ou espírito superior. Não me agrada esses nomes. Eu respeito o que foi escolhido assim, mas não me agrada. Essas palavras, talvez por problemas do nosso vocabulário da língua portuguesa, soam de uma forma pejorativa aos nossos ouvidos, né? Ou, no caso de superior, soam como uma forma vaidosa aos nossos ouvidos. Pois se todos nós somos filhos de Deus, portanto, se todos nós somos irmãos, não me parece que alguém possa ser inferior ou superior ao outro.
e sim mais novo ou mais velho. Mais novo ficaria muito melhor do que inferior, e espírito mais velho, ok? Então, já que é assim, e já que existe uma diferença comportamental entre os espíritos, por estarem em diferente estágio de evolução pelo seu tempo de vida, né? E essa diferença é sempre intelectual ou moral, ou as duas coisas. A lei do progresso, vamos lembrar dela, é uma obrigatoriedade para toda a criação divina, e cada um de nós recebe do alto um planejamento perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos filhos de Deus e todo o planejamento que nós recebemos para reencarnar é perfeito. Nós que usamos mal o nosso livre-arbítrio e às vezes não aproveitamos, ok? Então, seja qual for o tempo de vida do espírito, lembrando, 100 mil anos, 1 milhão de anos, assim por diante, esse tempo foi ora vivido no mundo espiritual, e de quando em quando ele teve algumas passagens pela vida encarnada, né? Inúmeras encarnações e depois reencarnações em mundos físicos, e não só no nosso planeta, mas em diversos outros planetas. Todos nós, tá? Matematicamente, nós temos prova que nós não vivemos só nesse planeta. Não seria possível, matematicamente, todos nós, hoje, 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, teríamos vivido apenas na Terra. Nunca, não daria certo. Tá? Eu acho importante sabermos enxergar em nós, tá? Principalmente em nós, mas também nos nossos próximos, em que grau evolutivo cada um de nós está. E no final dessa preleção eu vou explicar o porquê da importância de nós sabermos tanto o nosso grau evolutivo, qual a nossa fase que estamos, né? E também os outros, que no final eu vou explicar o porquê. Mas como eu já disse, eu não me sentiria bem em, por exemplo, me autoanalisar, olhar no espelho, né? E pensar, por exemplo, eu acho que eu sou um espírito superior. Tá, tudo bem. Aí eu olho o meu vizinho, vejo como é que ele faz, analisando como eu vou explicar aqui. Eu falo, acho que o meu vizinho é um espírito inferior. Não soa bem, né, gente? Não vai no meu ouvido. Isso aqui não dá, eu não consigo usar essa nomenclatura. Eu não... Sabe, se eu fosse analisar alguém e falar, não, você é um espírito inferior. Não dá para usar esse termo. Então, por motivos como esse, eu passei a utilizar uma nomenclatura diferente nesses casos, e na minha modesta opinião, eu entendo que essa nomenclatura que eu costumo usar é mais carinhosa e bem mais didática, bem mais compreensível para que entendamos. Baseado no conhecimento de que existem espíritos de quase todas as idades em cada um dos planetas, me ocorreu então utilizar a denominação que eu entendo bem mais prática e de mais fácil compreensão, a qual eu já citei no começo. Assim sendo, poderíamos tratá-los, né, todos os espíritos, por espírito infantil. É bem melhor do que chamá-lo de inferior. Tá? Espírito adolescente, espírito adulto e espírito senil ou idoso. Tá? Então, por exemplo, estou chutando aqui, não tem nenhuma forma de medir, então o infantil teria lá 100 mil anos, o adolescente 1 milhão, o adulto 5 milhões, o senil 10, 20, 50 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 5 bilhões de anos. Jesus, né, que é um espírito desse estirpe, né, ele tem muito mais do que 5 bilhões de anos, porque a Terra tem 4,5 e ele ajudou a construir a Terra, desde o planejamento inicial da Terra. Então, no mínimo 10 bilhões de anos Jesus deve ter. Então,
independente da idade, porque essas idades estão sendo colocadas aqui como simbólica ou ilustrativa, uma vez que nós não temos como saber a nossa idade ou a idade real dos espíritos. Não temos como saber, tá? A gente não tem não nos é dado conhecer isso. Tudo bem. Então, como é que nós identificamos? Agora vamos entrar realmente no assunto. Como é que nós identificamos um espírito infantil? Essa identificação dá-se pelo comportamento e pela forma de reação que ele tem diante das situações que ocorrem no dia a dia. Podemos encontrar facilmente, estamos falando de infantil, vejam se o que eu estou falando não dá a sensação de que é infantil. Podemos encontrar facilmente pessoas maiores de idade, adulto, corpo adulto, tidas como adultas, né? Que quando não conseguem alguma coisa que querem, ficam descontroladas, ficam resmungando, maldizendo, ou seja, fazendo birra. Esses são comportamentos característicos de criança. Outros encontramos que quando algo que querem fazer não dá certo, aí eles dão murro, batem a cabeça na parede, chutam o que tem pela frente, nervosinho. Parece que estão tendo o quê? Um chilique, né? Algumas vezes, né, diante das dificuldades, chegam até a chorar, como que esperando que alguém venha ali dar uma chupeta, ou colocar uma comidinha na boca dele, falando: calma, calma, filhinho, não fica nervoso não. Quantos nós conhecemos que poderiam fazer muitas e muitas coisas sozinhos, sem depender de ninguém, como, por exemplo, ir ao banco, comprar uma roupa, um sapato, resolver algum assunto no órgão público, ou então dirigir sozinho pela estrada, mas não. Quantos e quantos que precisam sempre que alguém vá junto? Vamos comigo, né? Como se fosse uma criança que para atravessar a rua alguém precisa pegar na mão dela. Muitas vezes eles não sabem nem fazer direito uma conta, ou até não sabem fazer um troco. Se não pegar a calculadora aí, não sabe fazer um troco. E precisa sempre alguém do lado ensinando e cuidando. Não lembra uma criança? Muitas vezes ofende os amigos com palavras e maus tratos e depois fica choramingando que ninguém o convida para sair junto. Isso lembra aquela criança que às vezes está com uma pedra no amiguinho? Aí cada um vai para casa, agora no outro dia ele chora com o amiguinho e não quer vir brincar com ele. O amiguinho não vai querer, está com o pedra nele, não vai querer, né? Agora o adulto maltrata, desfaz do outro e depois quer que o outro lembre dele e convide para sair. Não vai acontecer. Então, seu espírito infantil, em corpo de adulto, e eles fazem muitas coisas erradas, se machucando e também machucando os outros. E por isso precisa que outros cuidem delas, até que passe a ter um comportamento mais amadurecido. E nós poderíamos ficar aqui horas e horas, citando exemplos, todo mundo tem aqui na própria mente, né, exemplos e mais exemplos de adultos, né, que se comportam como crianças. Como é que seria o espírito adolescente? Vamos lembrar dos adolescentes, né? Como é que são os adolescentes? Como é que seria o espírito adolescente? É aquele que parece estar querendo assumir a sua personalidade. A gente sabe que quando chega a 12, 13 anos, o adolescente começa a receber a personalidade do espírito. Então, é aquele que parece que está querendo assumir a sua personalidade. Então, ele procura fazer parecer, né, fazer que todos pensem que ele sabe tudo, que ele entende tudo, que ele não precisa da ajuda de ninguém. Muitas vezes ele quebra a cara assim, né? E às vezes até se envolve em alguma confusão por não querer a ajuda de outros que sabem mais do que ele. O espírito adolescente
se caracteriza por reclamar de tudo. Nada está bom. Tudo para ele está errado. E com isso ele quer exigir que tudo seja feito do jeito dele, como se ele fosse uma pessoa com muita experiência, com muita sabedoria. Quando ele decide fazer alguma coisa, ou ir a algum lugar, ele não aceita ou não, de jeito nenhum, ele não gosta de ser contrariado. Acontece que todos nós precisamos aprender a dizer não quando é necessário. Mas também precisamos aprender a ouvir e aceitar um não quando ele acontece. Quando surgem problemas para o espírito adolescente resolver, ele não consegue enfrentar o problema. Arruma sempre desculpas, que a gente brinca, fala esfarrapadas, né? Do tipo, eu não tenho dinheiro para isso, não consigo, eu não posso fazer, esperando que alguém tome a iniciativa e que resolva aquilo para ele. Muitas vezes ele reclama dizendo, eu não aceito o que fizeram comigo. Ou, então, eu não me conformo porque eu também não ganhei o presente que o meu amigo ganhou. Eu não me conformo, eu também deveria ganhar. Ou que o meu irmão ganhou, eu também deveria ganhar. Ele ganhou, um carro novo ou uma bicicleta nova e eu não ganhei. Ou então ele diz assim, eu estou bravo porque minha namorada me deixou. Eu fiz tudo por ela, e ela se tornou uma ingrata. Não reconhece o que eu fiz por ela e me abandonou. Não aceita? Abandonou. Vida nova. Não. Se comporta como um adolescente. Eu não mereço essa vida de dificuldades. Quanto que a gente ouve isso, hein? Eu não mereço isso. Eu não nasci para ser pobre. Como é que pode uns nascer rico e eu nascer nessa pobreza? Se Deus existisse mesmo, Ele não faria isso comigo, não. É muita injustiça, muito. O espírito adolescente mente regularmente para não assumir as responsabilidades daquilo que ele faz. Outra coisa, não respeitar os pais e os mais velhos, bem como não respeitar os superiores no trabalho, é sempre uma atitude de rebeldia e insubordinação, que é uma característica dos espíritos adolescentes. Bom, pensemos então nessas categorias. Se só existisse espíritos infantis, eles demorariam muito mais tempo para se tornar adolescentes. Pois é a convivência com os espíritos adolescentes e com os espíritos adultos, Pois é através da convivência, da proteção, do cuidado, do ensinamento, do exemplo, que faz com que o infantil passar mais rápido da fase infantil para outra fase, adolescente. A mesma coisa aconteceria se todos que vivessem num planeta fossem espíritos adolescentes, o que retardaria a evolução deles também pela falta de exemplo, de ensinamento, e retardaria eles passarem de fazer a evolução para a fase adulta. E é por facilitar então e apressar a evolução que Deus permite que vivam juntos no mesmo planeta espíritos infantis, espíritos adolescentes e espíritos adultos. O que são os espíritos adultos? Como eles são? O espírito adulto é uma categoria mais rara no nosso planeta, mais escassa neste nosso mundo ainda de transição para mundo de regeneração. Eles são espíritos mais antigos, 2 milhões, 5 milhões de anos,
que já viveram e reencarnaram muitas e muitas vezes. E por isso tiveram a oportunidade de aprender bastante. Foram lapidados, suas virtudes foram sendo lapidadas. E hoje eles têm um comportamento muito diferente da nossa grande maioria. E hoje em dia, então, eles mais ensinam do que aprendem. Eles estão aqui para alavancar o nosso progresso. Eles prezam pela sua sabedoria, pela sua paciência e calma, pelo respeito para com o outro, seja ele quem for. Eles prezam pela simplicidade, a modéstia e um sem número de outras qualidades. Eles não se amedrontam e nem se paralisam diante das dificuldades. Têm muita experiência e logo partem para encontrar uma solução para o problema. Preocupam-se muito pouco consigo mesmo e ocupam o seu tempo cuidando do bem-estar de seus familiares e daqueles mais próximos. Se as suas escolhas de vez em quando não estão certas, eles não se acanham e nem se envergonham de reconhecer e corrigir o erro cometido. Eles confiam e recebem com fé os desígnios de Deus, sem jamais questionar o Criador, pois mesmo que eles não compreendam aquela decisão divina, eles sabem que Deus não comete erros. Deus não comete erros. Eles gostam, os espíritos adultos, gostam de contemplar e enaltecer as maravilhas da criação divina. Procuram viver na terra focando a vida que terão no mundo espiritual. E para isso procuram lapidar mais e mais as suas virtudes. Para eles é um exercício de lapidação das virtudes conviver conosco. E depois viriam, nessa minha explanação, os espíritos sêniores ou senil, ou espíritos velhos, antigos, apesar que no mundo espiritual não existe velho, a não ser que alguém queira parecer velho, tá? Porque se nós temos a eternidade, nós nunca vamos envelhecer como espírito. Mas vamos classificá-los como espíritos sênior ou antigos. Esses são os espíritos da estatura de Jesus e de seus assessores imediatos, que já vivem há, como eu falei agora há pouco, bilhões de anos. Com isso, eles já adquiriram tudo que o espírito precisa para estar chegando próximo da perfeição. Então, se tornarem aquilo que chamamos de espíritos puros. Esses irmãos já não se preocupam com um ou com o outro individualmente, pois eles já atuam numa alçada no atendimento a populações inteiras, como Jesus. Ele não precisa estar, tem aqueles que tomam, né, esses cuidados, mas Jesus não precisa cuidar. O Heitor está com um problema na coluna. Apesar que a gente pede a Jesus, mas ele tem os encarregados dele. Por quê? Porque a alçada de Jesus é pensar na população do Brasil, é pensar na população do México, na população da África e assim por diante. Então eles trabalham já muito mais no coletivo, né? Então eles trabalham com populações de planetas inteiros que estão em evolução. Então esse nosso mundo escola, com inúmeras dificuldades, com dores, com doenças, e ainda com pouca paz e com pouca alegria, é um mundo para transformar espíritos crianças em espíritos adolescentes. E também transformar os espíritos adolescentes em espíritos adultos. Então,
Quanto mais tempo mantivermos nossa escolha numa postura infantil ou adolescente, gravem bem isso. Quanto mais nós mantivermos essas nossas teimosias, esses nossos comportamentos como espírito, seja lá infantil ou seja lá como adolescente, as nossas vidas no planeta continuarão sendo difíceis e muito sofridas. Esse sofrimento é que nos empurrará, é que nos fará mudar de postura. Isso porque somos espíritos teimosos. É a história, né? A gente não escolhe ir pelo amor, aprende, a maior parte das vezes, pela dor. Nós então precisamos refletir sobre os nossos comportamentos, para que a gente possa se corrigir ao máximo, tá? Nas nossas reações, e assim descobrirmos tudo aquilo que estamos fazendo de errado, e procurar amadurecer, procurar maturar o nosso espírito, transformando-nos em mais responsáveis e com isso procurando atingir a fase adulta. E indo agora para o encerramento, conforme eu prometi lá no começo, que diria o porquê que nós estamos falando sobre esse assunto hoje. Eu quero dizer que todos nós devemos aprender a reconhecer o estágio em que nós estamos e o estágio que os outros estão. Nós precisamos aprender isso. Acontece, e o motivo, de aprendermos isso, é que uma das virtudes mais importantes que existe e que nós devemos ter, uma das virtudes mais importantes que nós devemos ter, cultivar ela dentro de nós, chama-se indulgência. Indulgência. Segundo o Espiritismo, o que é indulgência? Indulgência é a facilidade de tolerar e perdoar os erros alheios e os próprios. Merece repetição. Indulgência é a facilidade de tolerar os erros. É a facilidade de perdoar os erros, tanto dos outros como os erros nossos mesmos. Tá? Quando a gente erra, a gente às vezes fica se condenando. Não, vai procurar corrigir o erro e fazer acerto. Tá? Então, isso chama-se indulgência. A indulgência pode ser entendida como um sentimento suave, um sentimento doce, fraterno. A indulgência é um sentimento de caridade e compaixão que devemos alimentar para com os nossos irmãos e para com nós mesmos. Tudo o que observamos que alguém está fazendo de errado, ou nós mesmos, temos que enxergar com os olhos da indulgência e entender que aquele irmão não aprendeu ainda a fazer o certo. Não aprendeu ainda a fazer o certo. Ele pode até saber qual seria o certo. E se ele já sabe qual é esse certo e não faz, é porque ele sabe, mas não entendeu ainda por qual motivo ele tem que fazer o que consideramos certo. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma criança que nasce no morro, vive naquele sistema e lá com seus 12, 13, 14 anos está envolvida com o tráfico. Ele sabe que o que ele faz é um crime. Isso ele sabe. Mas mesmo assim, ele continua fazendo. Porque ele não consegue entender que ele teria que não fazer aquilo, procurar estudar, passar fome, necessidade, ver a mãe chorando que não tem comida, não tem... para ele não estar cometendo um crime. Enquanto que ele vê outros, como é que eles falam? Se dando bem.
com dinheiro, tênis de marca, não sei o quê, as minas tudo, querendo andar na moto, que ele também anda já com seus 12, 13 anos, com a arma na cintura. Ele não consegue entender por que ele vai perder toda aquela, todos aqueles privilégios, entre aspas, e passar por todas aquelas dificuldades, em troca de passar fome, em troca de tudo, para não estar cometendo um crime. Ele sabe, então, mas não entende que ele não deve cometer um crime. Então, a indulgência conosco mesmo está em enxergar o nosso grau de evolução, por exemplo, adolescente, e perdoar os nossos erros. E fazer como Jesus falou, perdoar os nossos erros e procurar não errar mais. Você está curado, vá e não erre mais. Quer dizer, estava doente por causa dos seus erros. Está curado, vá e não erre mais. Quando reconhecemos pelo erro que uma pessoa é um espírito infantil ou adolescente, devemos tratá-lo como tal e compreender que devemos sim ajudá-lo a não errar mais, ao invés de apenas querer julgar e condenar. Sabemos que o erro só cessa quando o autor do erro cresce e evolui. É como se um adulto, querer criticar ou condenar uma criança que não sabe andar a cavalo. Ele é uma criança ainda. Ele até sabe como é que anda a cavalo, mas não consegue andar a cavalo. Então, à medida que ele cresce, evolui. Ok? Então, antes de conseguirmos resolver um problema de matemática, por exemplo, temos que primeiro ter aprendido a lição sobre o tema. Por exemplo, se eu não aprendi ainda a tabuada, como é que eu vou resolver um problema que a professora passou, que tinha lá 50 laranjas, eu consegui mais não sei quantas, e depois dividir por não sei quantas. Não aprendi a tabuada, não aprendi a soma, subtração, não tenho como resolver o problema. Meus irmãos, a indulgência está em não esperar receber de alguém mais do que ela tem para dar. Ela só tem aquilo para dar, não queira mais. Eu não faria isso. Não faria porque você já tem mais conhecimento do que ela. Então, de cada um, nós devemos esperar apenas o que ela já recebeu. É a mesma coisa que você querer receber R$500 de uma pessoa que só recebeu essa semana 100. Ela não tem condição. Com isso, ao aprendermos a lidar com espíritos infantis e com os adolescentes, poderemos conviver melhor com eles e ainda poder ensiná-los aquilo que nós já aprendemos, compartilhar os nossos conhecimentos, alguma sabedoria que já temos. Finalizando, é com indulgência que Deus age conosco. Deus nos olha como espírito infantil, adolescente, para que todos compreendam. Infantil, adolescente, adulto, sempre. Então Deus age conosco com indulgência. E é também com essa mesma indulgência que nós devemos compreender, perdoar e ensinar os nossos irmãos. Muita gratidão a todos pela vossa atenção. Que Deus abençoe, nos ilumine, que assim seja.